no ar, neste dia, novamente fazendo essa afirmação, a gravação, falar da palavra de Deus, pedir a Deus e Pai que possa nos ajudar em todos os momentos de nossa vida, cada um de nós, aqueles que vão ouvir, assistir, que possamos nós se afirmar no Evangelho, na palavra de Deus. A gente está vendo num todo, como ali na Índia agora, estão até mesmo destruindo as igrejas cristãs, as igrejas que estão pregando o Evangelho. Então, até que nós estamos ouvindo a palavra, não perdemos nosso tempo. Vamos se fortalecer dela, que vai chegar um dia que vai ser um governo só, e daí não ter que seguir essas formas. Mas aquele que está firmado com a palavra de Deus, ele permanecerá firme. Mas não é assustar ninguém, não pode isso aí não ser para nós, para a igreja, porque o tempo é de Deus. Mas de toda forma nós precisamos se alimentar todo dia da palavra de Deus, ficar firmado. Então vamos em frente aqui. A primeira e a segundo período da igreja cristã. O primeiro período da igreja cristã, com a ressurreição de Dorcas, encerra-se o primeiro período da igreja cristã. Cerca de 8 anos havia se passado desde o Pentecoste, nos quais o evangelho havia sido pregado somente aos judeus. Lá em Mateus 10, 6, antes, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. João 1,11, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos os que crêem. Primeiro dos judeus e também do grego. A igreja fora fundada por judeus e para os judeus. Chegara um tempo em que Deus queria levar o evangelho aos gentios, que é para nós, né? Será com os gentios. Ele sabia e havia predito que os judeus rejeitariam o evangelho. Por isso, planejou uma mudança na administração. Mateus 21, 33 a 46. A convenção de Saulo de Tarso foi uma preparação para essa mudança nos planos religiosos. Segundo período da igreja cristã. No segundo período da igreja, houve uma mudança gradual no programa do evangelho em si, tenha sofrido mudança, mas sua pregação foi purificada de toda a mistura com a lei de Moisés. Logo, ministros e igrejas gentílicas surgiram e um novo programa para os gentios foi estabelecido por um conselho geral. Atos 15, Gálatas 2, Gálatas 3, 19 a 25, Gálatas 4, 21 a 31, 2 Coríntios 3, 6 a 15, Hebreus 9, 23 e 24. E mais explicações. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mão,
figura do verdadeiro, porém no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aí está, intercedido por nós Jesus. Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Estou esperando. Espero que todas as pessoas que esperando esse momento. Atos 13, 48a. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. O significado simples é que Deus designou e providenciou vida eterna a todos os que creem. João 3, 15 a 20, Romanos 1, 16, Romanos 10, 9 a 10, 1 Timóteo 2, 4, 2 Pedro 3, 9, Apocalipse 22, 17. Não poderia significar que, pelo decreto predestinado de Deus, certas pessoas serão salvas e outras serão condenadas, simplesmente por causa da sua própria escolha. Vamos prestar bem atenção nessas partes aqui. Que depende de cada um de nós. A predestinação nunca é o indivíduo se conformar à vontade de Deus em salvar sem a participação da escolha humana. Aí está, nossa escolha humana. Mas sim, o plano predestinado de Deus para que todos os que se conformarem à sua vontade sejam salvos e todos os que não se conformarem sejam condenados. Aí está. Os judeus que se rebelaram aqui não preencheram o requisito de serem ordenados para a vida eterna, enquanto os judeus e gentios crentes que alegremente aceitaram as condições do Evangelho foram ordenados para a bênção, salvação prometidas a todos os que creem. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Atos 17, 30. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, e devemos praticar boas obras, como 10 coisas em que devemos permanecer. Aí uma por uma as 10. Em fazer o bem, em seguir o Senhor, na palavra de Deus, no amor de Cristo, na graça de Deus, na fé, na dignidade de Deus, em oração, na sã doutrina, no Filho e no Pai. Aí estamos, né? Devemos nós permanecer. Lá em 1 de João 2,24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. Se fizermos essas coisas, seremos abençoados.
se não seremos amaldiçoados. Deus não pode determinar as condições pelas quais nos abençoará e depois nós englorá-las. E ainda assim abençoar mesmo quando essas condições não forem cumpridas. Vemos que as coisas dependem de cada um de nós. Olha aí, citar o final aqui de novo. Vemos que as coisas dependem de cada um de nós. Aí está a palavra, neste dia maravilhoso, que temos ouvindo ela, estamos se alimentando dela, como estava dizendo no princípio, dos que veio pregação aos judeus, daí Deus viu que levaria os gentios, será como nós, e chegou até nós. E que nós vamos ser salvos quando nós confiamos em Jesus, como eu digo, naquilo que Ele fez por nós lá na cruz. O aceitamos e Ele é nosso Senhor e Salvador de cada um de nós. Está um dia hoje muito com chuva aqui, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas faz parte. Deus está nos abençoando com essa chuva maravilhosa e somos agradecidos pela vida, ouvindo a palavra, levando as casas, lares, as famílias, as vias de comunicação, e até que ter esse tempo, vamos aproveitar. Que isso chega um dia, como eu já falei, que vai ser difícil, Vai ser difícil. Não é talvez para nós, como eu digo, pode ser para as outras pessoas, mas enfim, nós temos que estar preparados e nós levar esse exemplo a nossos filhos, a nossas filhas, netos e netas e assim por diante, para que eles também fiquem preparados em Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. E Deus ricamente abençoe todos com essa palavra, nesse momento, neste dia, e que possa as pessoas, assim praticar essas verdades. E até sempre um próximo vídeo, assim querendo Deus. Amém e amém.